estou aqui hoje para falar do Enem, as dicas do Enem, e vamos falar sobre a prova de língua portuguesa, linguagens e códigos. E aí todo mundo sabe, todo mundo fala que a prova de língua portuguesa é muito fácil, muito simples, né? Porque é só leitura e interpretação, tem lá os textões para ser lido. Então a gente precisa ter um vocabulário muito amplo, ter um bom conhecimento do idioma, né, da língua portuguesa. Então estou aqui para dar 4 dicas sobre como interpretar e como resolver os exercícios da prova do Enem. A primeira dica é com relação à estrutura do texto e à análise do discurso, né? Essa parte de estrutura do texto, saber reconhecer o que é um poema, o que é uma carta, o que é um texto em prosa, né? E também a voz desse texto, né? Se é uma leitura que tem um eu poemático, se tem um narrador, que tipo de narrador a gente encontra aí, e também adaptar tudo isso à questão da coerência, da coesão textual, saber reconhecer as figuras de linguagem, né? As linguagens figuradas, palavras com sentidos aí ambíguos, polissêmicos, jogos de palavras são muito recorrentes nas provas do Enem, né? A subjetividade, qual o efeito de sentido, qual é a mensagem que eu quero passar com aquele texto, com aquele trecho de música, com aquela poesia, né? Então, essa é a primeira dica. Ficar centrado na estrutura do discurso e análise do discurso. Na segunda dica, a gente vai falar, e isso cai bastante, a questão da variação linguística. E aí, na variação linguística, a gente tem uma gama muito grande de tópicos e temas que podem ser cobrados nas provas, como, por exemplo, variação linguística com relação às regiões do Brasil, né? A gente sabe que quem come um bolo de aipim ou quem come um bolo de mandioca está comendo um bolo do mesmo vegetal, né? Mas às vezes a gente se deixa levar, ou o guri do sul, como o moleque do Rio de Janeiro, o garoto do centro-oeste. Então, os falares das regiões do Brasil, às vezes, são bem recorrentes nas provas, né? Assim como a ideia de variação linguística entre Brasil e os outros países lusófonos, né? Os outros países que falam a língua portuguesa, como, por exemplo, se você for a Portugal, você for a Lisboa, você vai pegar um autocarro. Se você não tiver um carro, você pega um autocarro. E aqui no Brasil, você pega um ônibus, né? Então, a gente saber as diferenças dessas variações entre Brasil e os outros países, Portugal, Angola, Moçambique. Na terceira dica, a gente vai falar sobre gêneros textuais. E aí, não confundir gêneros textuais com gêneros literários, porque gênero textual pode ser aquela mensagenzinha de WhatsApp que você mandou para o seu crush, ou aquela receita de bolo da sua avó. Isso é um gênero textual. Gênero literário é quando a gente fala de poesia, quando a gente fala de prosa, quando a gente fala de uma peça de teatro, né? Então, isso é diferente. Gênero textual é quando a gente fala sobre os diversos tipos de texto que a gente encontra por aí. Publicidade, uma notícia de jornal, a receita de bolo, como falei agora há pouco, né? E tudo isso é centrado no quê? Na função da linguagem. Qual é o efeito? Qual é a objetividade desse texto? Qual a minha intenção quando eu produzo esse texto? Né? Então a gente tem que ficar atento com relação a isso. E com isso, com relação a essa estrutura textual, saber a adequação das normas gramaticais. E aí que entra o conhecimento da gramática em si. Muita gente fala, no Enem não tem gramática. Tem gramática sim, mas ela está ali meio que diluída no meio dos exercícios. Mas é possível a gente encontrar textos que pedem para que você faça comparações e analise com relação à norma culta e à norma coloquial, né? Qual a diferença de sentido em uma e outra, né?
E a quarta e última dica é com relação a algo que vocês estão muito antenados, estão muito experts já no assunto, que é com relação à tecnologia, com relação às redes sociais, né? A comunicação, a velocidade de informação atualmente é muito grande, muito rápida, tudo é novidade, a cada dia sai um aplicativo novo, uma maneira nova de se comunicar, e isso também pode aparecer numa prova, né? Então, às vezes, por exemplo, sei lá, fazer uma análise com relação a quantos caracteres você pode fazer para um tweet ou uma videochamada, quais os aplicativos, as plataformas de videochamada. Isso pode ser algo que seja recorrente. Além da gente pensar aí nas publicidades, a gente pensar em linguagem verbal e linguagem não verbal, as imagens, análise, né, de propagandas, de rótulos, tudo isso cai na prova de linguagens. Ademais, só peço para vocês manterem a calma, terem confiança que tudo vai dar certo e boa prova. Olá, pessoal! Eu sou a Elis, professora de redação. O Enem está chegando, os demais vestibulares também. Por isso, eu vou fazer vídeos para vocês com dicas rápidas de redação. Dá tempo ainda de estudar redação, dá tempo de preparar para 1000 no Enem. Então, sigam todos os meus vídeos, compartilhem e aproveitem as minhas dicas. Redação do Enem, texto dissertativo argumentativo. Como escrever esse texto? Não esqueçam, ele tem uma estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Pessoal, na introdução é importante contextualizar. Façam uma contextualização histórica. Enem adora comparar épocas. Pode também fazer uma contextualização cultural. Usem a literatura, filmes, séries. Eu vou deixar num vídeo aqui algumas séries para que vocês possam utilizar para contextualizar. Ok? Beijos! Pessoal, séries para contextualizar a redação. Pessoal, biologia no Enem, ecologia, foquem em ecologia na hora de revisar para a prova, quiser dar uma olhada antes de fazer a prova, ecologia cai bastante. Nos últimos 10 anos, cerca de 30% da prova de biologia do Enem, foquem em ecologia. E esse ano de pandemia, também é importante que vocês saibam bem sobre vacina, vírus, que também com certeza vai ser um assunto abordado. Os impactos ambientais também, né? Tivemos esse ano muito queimadas da Amazônia, Pantanal, então que entra, né, também na parte da ecologia. Também é importante vocês darem uma focada nisso. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre geografia no Enem, tá? Geografia no Enem, lógico, esperem questões relacionadas à geografia no Brasil, tá? Então, olhem com detalhes as questões relacionadas ao agronegócio, urbanização, questões ambientais, o contexto do Brasil diante da globalização, tá? Pensem também que a geografia é uma disciplina que se relaciona com muita facilidade com outras disciplinas. Portanto, vocês podem esperar, com certeza, questões multidisciplinares, tá? Que vão exigir de vocês o conhecimento de mais de um conteúdo. E falando dessa multidisciplinaridade, né, a geografia ela se relaciona com um estreitamento muito grande, né, com a biologia, quando a gente fala sobre as questões dos biomas, né? E como os biomas tiveram um enfoque especial esse ano, deem uma boa olhada nas questões da queimada na Amazônia e as queimadas também no Pantanal, tá? Boa prova para vocês. Beijo! Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Bruno, sou professor de matemática do CEPRA e vim dar algumas dicas aí para a prova do Enem. Um assunto muito importante, que é o que mais cai em matemática, que você não pode deixar de revisar, é razão e proporção. É um conteúdo muito abrangente, pode misturar com diversos outros conteúdos, mas não deixe de ver lá. Razão e proporção é muita comparação entre grandezas diretamente, inversamente proporcional, porcentagem, entra a regra de 3 e sempre cai no exercício de escala, né? Não deixe de ver escala.
também saber, né, trabalhar com as diferentes unidades de medida. No Enem cai muito exercício de porcentagem. E ele cai dentro de muitos assuntos, desde razão e proporção até em geometria. Então você tem que estar muito treinado em porcentagem, saber fazer o cálculo, seja por regra de 3, saber trabalhar com fração e decimal, e também não esqueça de aumentos e descontos percentuais, tá certo? Um assunto que você não pode deixar de revisar é a parte de função. Função afim, quadrática, exponencial, logarítmica e trigonométrica, certo? Muita atenção como que é a lei de formação de cada função, como é seu gráfico e os pontos importantes de cada gráfico. Pode ver que na prova de 2019 caiu um exercício lá que relacionava o preço a ser pago em função do consumo dado, fazer a análise do gráfico, que seria relacionado com a função afim, e também caiu muito log relacionado com a função lá que relaciona a escala Richter e a escala de pH. Um assunto que você tem que revisar, que é super importante, é a parte de análise combinatória e probabilidade. Análise combinatória, treinar, saber a diferença entre permutação simples ou com repetição, arranjo, combinação. Na prova do ano passado mesmo tem uma questão lá do trenzinho, né? Ver as formas de colorir o trenzinho. Em probabilidade também, alguns exercícios são mais simples, né? Para relacionar a probabilidade, número de casos favoráveis sobre o total de casos possíveis, mas também caiu, né? A probabilidade condicional e a probabilidade de eventos sucessivos ou simultâneos. Então, reveja esse assunto. Olá pessoal, eu sou o professor Guilherme e hoje vou dar uma dica para vocês para a prova do Enem. Vou conversar com vocês um exercício que caiu ano passado que trata do assunto de área e volume. Então o exercício traz uma figura, né, uma figura que não é conhecida, a gente precisa dividir ela, dá para a gente transformar em 3 retângulos. A área de retângulo a gente sabe como calcula, base vezes altura. Encontramos o valor da área de cada retângulo, somamos, temos a área total. E para calcular o volume, a gente faz de novo a área da base vezes a altura. Para calcular a gente já tem a área, multiplica pela altura para então calcular esse volume. A única coisa que eu quero atentar aqui com vocês é o seguinte. Para calcular a área, nós usamos a unidade aqui em metros. Para calcular o volume, a altura, outra unidade aqui em centímetros. Então é necessário a gente passar esse valor para metros, para a gente ter o volume em metros cúbicos. E aí, com as alternativas que ele nos dá e a informação do exercício, a gente consegue então chegar no resultado final. Beleza, pessoal? Vou dar mais uma dica para vocês aí do Enem. Então, o exercício que eu vou tratar é um exercício que fala agora do volume do cilindro, onde tem um cilindro central e 4 cilindros anexos que são interligados por tubos circulares. O que é interessante observar nesse exercício? Que ele traz uma questão de multidisciplinaridade, um exercício de matemática, mas que envolve conceitos de física. Ele quer saber que se ao ligar, ao começar a jorrar água do cilindro maior para os cilindros menores, qual é a altura que vai ser atingida, e ele fala para prestar atenção no que são vasos comunicantes. O que quer dizer isso? Que a altura em todos eles serão iguais. Então essa é a dica que eu dou para vocês, prestar atenção no que ele fala, como vocês vão resolver o exercício com base nas informações que ele traz. Então, sabendo que a altura vai ser igual em todos, pela questão física dos vasos comunicantes, vocês conseguem encontrar a altura que a água ocupará em todos os cilindros. O exercício que eu vou tratar agora é de probabilidade estatística, né? Então ele traz aqui informação para a gente de média, moda e mediana, falando que tem um grupo de alunos que estão divididos que vão jogar futebol e basquete, sendo que basquete tem um a mais do que futebol. Então, se a gente analisar pela informação que ele nos dá, vamos pegar aqui a mediana. O que é a mediana? É aquele número que separa a sequência igualmente. Então, tem um número igual antes e um número igual após. Como a gente sabe que vai ter um número ímpares de alunos, já que tem um número X em futebol e X mais 1 em basquete, a gente sabe ali que tem a mediana vai ser esse valor central. Se a gente pegar o menor valor possível, 5 pessoas vão ter 2 no futebol e 3 no basquete. Então, pela informação que ele nos dá, a gente consegue dizer que nós teremos 2 alunos no futebol e dos 2 alunos que ele informou ali no exercício jogando basquete. Vou dar mais uma dica do Enem para vocês. Então, eu trago aqui um problema que envolve geometria, teorema de Pitágoras, né? Então, a gente tem uma folha. A ideia com essa folha que ele mostra é fazer o origami, né?
Então, ao dobrar essa folha, o que nós temos aqui? Forma um triângulo retângulo, já que tem um ângulo de 90 graus. Para descobrir quanto vale dois lados desse, para a gente ter a medida do outro segmento, nós usamos a relação que nós temos, a folha retangular, e essa folha, então, retângulo, os seus dois lados são congruentes entre si. Com essas medidas, a gente aplica no teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, e encontramos, então, o segmento que ele pede no exercício. Fala moçada, tudo bem? Enem chegando e eu venho com uma dica de química aqui para vocês. A primeira dica que eu tenho para passar para vocês é que eu fiz um levantamento e eu vi que nos últimos 5 anos aí de vestibular do Enem, a gente tem 2 tópicos de química que caem muito. O primeiro deles é eletroquímica, aquele negócio que vai pilha, eletrólise, oxidação, redução. O segundo é termoquímica. Termoquímica é aquele ΔH, reação endotérmica, exotérmica, lei de Hess, e é sobre esse que eu quero falar um pouquinho mais específico. A maioria das questões do Enem, em termoquímica, ele vai envolver cálculo. E o Enem ele traz uma pegadinha nisso. E a gente precisa conseguir ler e interpretar essa reação química. Essa reação química que vai aparecer na tela aí para vocês é a reação de oxidação da glicose. E vocês vão ver ali que tem um ΔH de menos 2.800 kJ. A gente tem uma relação direta com a estequiometria. O que é a estequiometria? Esses numerinhos que aparecem aí na frente, ó, um 6 na frente do O2, o 6 na frente do CO2 e o 6 na frente da água, né? Eu posso ler essa reação de diferentes formas. Por exemplo, eu posso falar que para cada mol de C6H12O6, eu libero 2.800 kcal. Mas como eu posso falar também que para 6 mols de O2, eu libero 2.800 kcal. Então, a dica que eu tenho para dar é, fique esperto com quem que ele está perguntando e com a quantidade de mol que a reação química traz para você. Tá certo? É isso, gente. Boa prova para todo mundo. Até mais.